Vamos, vamos que vamos. Oh yeah, 121 anos de história. O intuito desse projeto era apresentar o projeto América Sorri Estou de Volta, que é um projeto de assistência social que vai ser localizado no estádio Giulite Coutinho. Esse projeto surgiu bem de surpresa, a gente não ofereceu nenhum contrato, não teve nenhum contato antes com o cliente. A gente não teve tanto tempo também para conversar, para fazer uma pré-produção, mas a gente conseguiu se virar. Vocês vão ver um pouco mais no vídeo. Mesmo com pouca comunicação e poucos encontros com o cliente, a gente conseguiu tirar o leite de pedra, né? E ficou muito legal, ficou um resultado bom. E foi um trabalho que eu tive bastante prazer de fazer, porque foi inovador, assim, na nossa carreira e tal. Como eu disse, a ideia inicial era fazer a apresentação de uma forma um pouco mais institucional, mesmo que os takes sejam mais artísticos, com cores específicas, com uma montagem mais específica também. O intuito era um pouco mais mercadológico, então era apresentar um projeto para uma empresa. Então a gente teve a ideia também de fazer um voice-over sobre o que estava passando na tela, né? Mas no início do vídeo a gente decidiu trazer um pouco da história e alguns marcos, mostrar alguns personagens também, alguns jogadores importantes para o clube e mostramos momentos de alegria, momentos importantes de fato para a história do clube. Que demonstram essa magia do futebol, que demonstram do que a empresa, né, do que o clube representa na história para as pessoas, para o povo e etc. No meio do futebol, a gente sabe que jogadores são figuras super importantes, são ídolos, né? E a gente achou importante trazer esses ídolos porque eles representam partes da história do América Futebol Clube. E trazer essas imagens dos jogadores, desses ídolos, ajuda a trazer do passado até o momento presente e a contextualizar o telespectador, né? Logo depois a gente trouxe com o voiceover algumas informações sobre como foi o ano passado, como se desenvolveu o América Futebol Clube, alguns avanços, como que estava sendo a trajetória do América Futebol Clube com a entrada do novo presidente Romário. O que foi completamente importante essa imagem e homenagem para ele, porque esse vídeo foi apresentado para ele mesmo, que inclusive ele elogiou bastante esse trabalho. Obrigado, Romário. E uma coisa que eu acho muito importante, muito legal, é que numa produção audiovisual a gente não depende só do que a gente capta da câmera. A gente saber utilizar do que já tem na internet de imagens autorizadas é super importante, porque a gente não depende só do material que a gente conseguiu. Porque muitas vezes vão ter limitações, vai ter problema na câmera, vai ter problema de clima, e a gente consegue, graças a Deus pela internet, pegar algumas imagens importantes e contextualizar junto com as nossas imagens da câmera. A maioria das imagens do início do clipe foram fotos, foram imagens que eu encontrei na internet e eu consegui contextualizar e fazer um storytelling em cima dessas imagens para preencher com a ideia que a gente teve de trazer do passado até um passado mais próximo para o presente e levar para o futuro. O equipamento que a gente usou foi a Sony ZV-10 Mark I com a lente Sigma 1850. Eu amo esse kit, eu acho essa lente muito boa, por mais que ela não tenha tanto range, ela é muito boa para macro, para média distância, o que eu acho que para mim é necessário, e a Sony ZV-10 também eu acho o suficiente por enquanto, quanto a gente pode utilizar da imagem. Mesmo tendo apenas 8 bits, a gente consegue tirar uma boa qualidade das cores, sem muito ruído, e eu acho isso muito legal. Falando um pouco agora sobre as filmagens e o dia a dia. Nosso cliente, ele ofereceu carona pra gente, ele foi bem maneiro, foi bem gentil. A gente foi conversando algumas coisas sobre coisas importantes que a gente precisava transmitir no filme.
Basicamente, a nossa pré-produção foi no primeiro contato com o cliente, indo já para a gravação. Como o estádio era distante, a gente conseguiu conversar bastante e a gente conseguiu separar algumas coisas, alguns tópicos no celular e conseguimos desenvolver boas imagens lá. A gente montou a câmera no carro mesmo, conhecemos alguns funcionários de lá, fomos muito bem recebidos e depois a gente já partiu para filmar. Lá o dia estava com um pouco de nuvens, mas alguns momentos o sol saía, a gente conseguiu pegar alguns takes legais do estádio, da grama, dos irrigadores, das arquibancadas, do camarote, dos vestiários. A gente fez umas imagens gerais assim para que a gente conseguisse usar de B-roll. O B-roll é muito importante porque ele ajuda a contextualizar o espaço da história. E o local contextualizado é o local que o projeto social vai se instalar. Como eu trabalho com a minha esposa, eu fico mais como diretor de fotografia, ela fica como uma diretora geral. Ela lembra da ideia que a gente está tendo para pegar as imagens. Eu fico mais na exposição, no enquadramento, e a gente ficou bem satisfeito com o que a gente conseguiu pegar. E com essas imagens a gente conseguiu contextualizar como é que estava a reforma de 2024 a 2025. E isso dar a entender que está tendo realmente investimentos e o projeto social é um dos investimentos para complementar tudo isso. Como é um vídeo de apresentação, é uma proposta. E você inclui o que você está oferecendo com o que já tem evoluído. Então você mescla essas coisas e oferece para o cliente. E com este projeto social do América Sorri Estou de Volta, eles querem dizer que o estádio que está em revitalização e que está crescendo em tecnologia, em cuidado, não é só para os jogadores, mas também para a comunidade que está em volta. Agora falando um pouco da pós-produção. Com as informações que a gente recebeu do cliente, a gente utilizou a ferramenta de inteligência artificial do Gemini do Google para escrever um texto voice-over. A gente utiliza bastante a inteligência artificial para organização de ideias, né? Eu acho que é importante da gente utilizar isso e não ter um medo de ser substituído nem nada. Eu acho que toda inteligência artificial depende de uma inteligência humana, de uma mente racional, de uma mente emocional, e depende do sentido que nós trazemos para as informações, para as coisas. Com isso a gente foi adaptando o texto até que a gente chegou num resultado legal. Por incrível que pareça, a gente editou esse filme no CapCut, mas consegui me virar porque eu utilizei proxy, então o CapCut está evoluindo bastante como ferramenta, como software, e dá para fazer bastante coisa já lá. E a gente gravou esse áudio com o iPhone mesmo, porque a gente ainda não tinha microfone. Hoje eu tenho, que é o que tá me gravando agora aqui. Gente, estou voltando aqui agora à noite porque à tarde a câmera desfocou, mas continuando, a gente gravou o áudio desse filme com o meu iPhone no banheiro, cheio de almofada para abafar o som e não ter tanto reverb e tanta ambiência. No final ficou menos ruim. A gente conseguiu dar um jeito e a gente conseguiu fazer esse voice-over. Eu acho super importante para um filmmaker conseguir se virar com um pouco que tem, porque isso realmente expande o seu conhecimento, expande a sua experiência, e é importante que a gente tenha força de vontade para tirar do pouco algo bom. Em relação às imagens, a gente usou bastante estabilização. Eu acho uma das melhores estabilizações que a gente tem no mercado. A ZV-10 já tem uma estabilização, mas quando você coloca junto com a estabilização do CapCut, fica melhor a nossa visão. Eu acho que vale muito a pena a gente entrar no CapCut e explorar o que tem, porque é um software que é bem mais em conta do que Adobe ou DaVinci pago. Foi um vídeo bem curto, mas ao mesmo tempo ele é bastante profundo. A gente ficou bastante tempo produzindo ele. Foram 14 horas mais ou menos, uma de filmagem e 13 horas de pós-produção. Esse foi um projeto que foi bastante importante pra gente, porque foi inovador pra nossa carreira. A gente nunca tinha feito algo semelhante. Foi muito especial fazer isso e imaginar coisas diferentes. O artista gosta de inovar muitas vezes, fazer coisas diferentes, não só para fazer trabalhos ou necessidades de empresas, mas também explorar de uma forma artística, poética, fiel
a um projeto, trazer esse sentimento, trazer essa contextualização através da arte. Como eu disse, o Romário também viu o vídeo e ficou bem alegre com a homenagem, gostou bastante do vídeo, achou bem especial. E isso é muito bom, ser elogiado e saber que o seu trabalho, a sua arte também está sendo bem utilizada e está tocando as pessoas. Bom, acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês deixem o seu like, comentem aqui embaixo e se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante e nos motiva a gravar mais vídeos e postar aqui para vocês, produzir um pouco mais de conteúdo para vocês. Beijos, queridos. Vai achando que é mole, filho.